Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós mais uma vez, juntos para glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontram nesse exato momento assistindo esse trabalho. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês. Desejar essa noite ministrar sobre a tua vida na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, no poder que há no sangue de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus reine dentro da tua casa. Você que está ansioso, preocupado, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no teu psique, restaure de fato a tua mente. Porque onde há paz, há refrigério. A palavra do Senhor Jesus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras não fomos sarados. A palavra do Senhor Jesus diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9 e versículo de número 6, que ele é chamado, descrito, denominado como um príncipe da paz. E é essa paz que eu quero estar aí, ministrando sobre o teu lar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao 17. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus veio e evangelizou a paz. E ele é a nossa paz. É essa paz que eu quero deixar dentro da tua casa. Irmão Manuel, por que você começa desse jeito? É porque eu sinto a alegria dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Independente do teu problema, independente da tua situação, independente das circunstâncias da vida, deixa ele ser a tua paz. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso, ele é a nossa paz. Irmão Manuel, descreva a paz para mim. Paz no hebraico é shalom. Shalom é cura, libertação, bem-estar e prosperidade. Por isso Jesus é chamado de príncipe da paz. Paz em grego é eirene, que significa também cura, libertação, bem-estar, prosperidade. Irmão Manuel, para que tantos atributos nessa paz? É porque você está aqui nessa terra para uma missão. Amém? Você está aqui para um propósito. Você não está aqui, você não está aqui como um cão sem dono. Jesus é Senhor. E à medida que você começar a entender que Jesus ele é Senhor, que ele te colocou nessa terra para uma missão, você vai deixar de ter medo. Você vai deixar de ter ansiedade. Você vai deixar de ter medo da morte. Porque a palavra do Senhor Jesus diz, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55 e 56, que ele venceu a morte. A palavra do Senhor Jesus diz que nós ressuscitamos com ele. E se nós ressuscitamos com ele, não há enfermidade, não há ansiedade, não há preocupação que possa tomar conta do nosso coração. Eu quero orar essa noite para começar esse trabalho no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, eleve a tua mão ao teu coração. Se desligue do problema, da ansiedade, da preocupação, da opressão e atente o teu coração, a tua alma para a palavra do Senhor. Pai, eu entro na tua presença. E eu entro, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para te louvar, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, para levar ao Senhor, Pai, louvor, para levar ao Senhor adoração, para te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de receber do Senhor a tua palavra. Obrigado, Senhor. Pai, nesse momento, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, que a tua paz reine dentro desse lar, que a tua paz reine nessa mente. Pai, que a tua paz adentre dentro desta casa, dentro deste casamento, dentro deste ministério, Pai. E essa paz seja estabelecida em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Nós damos início a 7 sermões atrás sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 30 e 31, o qual nós falamos sobre a situação, a viagem missionária que o apóstolo São Paulo
juntamente com Silas e Lucas, a viagem que eles estavam missionária e o resultado que deu essa missão. E aí nós falamos sobre a situação que eles enfrentaram, que eles venceram, a oportunidade que eles tiveram de desistir da missão, mas não desistiram. E dentro desses 2 versículos nós ministramos 7 sermões. Nós estamos indo hoje para o 8º sermão. No primeiro sermão nós falamos sobre por que Jesus é Senhor. No primeiro sermão, melhor dizendo, nós falamos sobre a situação que eles enfrentaram e não desistiram. No segundo sermão nós falamos por que Jesus é Senhor. No terceiro sermão nós falamos sobre os atributos, ou melhor, o privilégio de quem os tem como Senhor. Quarto sermão nós falamos sobre o que significa crer. Quinto sermão nós falamos ainda sobre o significado de crer. O que é fé? No sexto sermão nós falamos sobre os primeiros atributos da salvação. E nós falamos que um dos atributos da salvação é resgate e curas. No sétimo sermão, nós falamos sobre o primeiro atributo, o primeiro processo da libertação, que é o terceiro atributo da salvação. Salvação vem do grego soteria. Soteria é resgate, cura, libertação, bem-estar, prosperidade. Amém? Nesse sermão de hoje, o 8º sermão, nós ainda vamos falar sobre libertação, que é o terceiro atributo da salvação. No primeiro sermão, sobre a libertação que nós falamos sobre o significado de pecado, né? E as circunstâncias, a situação que um ser humano chega ao permanecer no pecado. Não em pecar, mas permanecer no pecado. Viver em pecado. Amém? E hoje nós iremos falar ainda sobre o terceiro atributo da salvação, que é libertação. Amém? Nós ministramos Gênesis capítulo 3, versículo de número 10, quando Adão e Eva, eles caem. Amém? E nós falamos sobre o espírito de medo, o espírito do medo, o medo. E nós falamos que a primeira sensação que causa na vida de alguém, quando ele peca, quando ele se afasta da presença do Senhor, nós falamos que a primeira situação que eles vivem é o medo. O medo os afasta da presença de Deus. Para isso nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 30 e 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. E tirando-os para fora, diz: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vejamos bem, quando esse carcereiro se encontra em uma determinada situação, a saber, os irmãos estavam presos, estavam encarcerados, e ao haver a libertação, porque a palavra diz que a prisão de todos se quebraram, a prisão de todos foram soltas, eles tentam, eles permanecem na posição, e a primeira sensação, a primeira ação, a primeira reação que esse carcereiro tem é de cometer suicídio. Mas os irmãos bradam lá de dentro e dizem: olha, não tentes contra a tua vida, porque aqui estamos. Amém? Então nós vamos falar sobre o que o espírito do medo causa. Para isso nós precisamos passar em Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 10, onde deu-se o primeiro pecado, a primeira queda. Amém? É interessante que a palavra do Senhor Jesus diz que após a queda de Adão e Eva, eles não saem de imediato do jardim do Éden. Eles não saem do Éden. Eles permanecem no Éden. Éden quer dizer jardim de delícia. Só que, à medida que eles pecam, à medida que eles caem, veja que o poder que o pecado tem, que eles já não conseguem mais ver, eles já não conseguem mais enxergar que eles estão num lugar de delícia, que eles ainda estão na presença de Deus.
Então a primeira sensação que o pecado causa, e eu expliquei isso no 7º sermão. Eu expliquei isso no 7º sermão, que à medida que eles caem, eles já não conseguem mais, o espírito do medo toma conta deles. E eles já não conseguem mais desfrutar da presença de Deus. Eles já não conseguem mais enxergar que eles estão no lugar de delícia. Eles já não conseguem mais enxergar o valor que a família tem. Antes, eles começam já a se enxergar como cheios de acusação. Eles começam a perceber o que não era defeito, o que não era um problema, o que não era acusação, o que não era pecado para eles, o que não causava vergonha, agora passa a causar vergonha. Por quê? Porque eles se encontram nus. E agora eles começam a ter vergonha da sua nudez. Opa, pera lá. Com isso eu aprendo que o pecado, quando ele vem, ele cega a nossa visão. E uma vez que ele cega a nossa visão, nós falamos isso no sermão de número 7. À medida que ele cega a nossa visão, entra o espírito do medo. Por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus diz, no capítulo de número 3 de Gênesis, e o versículo de número 10, a palavra do Senhor Jesus diz que o Senhor vem passeando ao cair da tarde no jardim, procurando Adão. E lá no sermão de número 7, nós explicamos o porquê do Senhor estar procurando ele no jardim, no cair da tarde. Se você quiser voltar a assistir esses sermões, está aí no Face. Não se apagaram. Ai, irmão Manuel, eu preciso guardar esses sermões. Está também no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Manuel Torres, Mensagens do Reino. Jesus, Luz para as Nações. Lá vai estar todos os sermões. Eu já quero te pedir de antemão que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho, amém? Compartilhe o vídeo, faça missão. Compartilhe o vídeo. Por quê? Porque os assuntos que nós estamos tratando nesses trabalhos é para guardar a vida das famílias. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos em crise. Nós estamos em uma pandemia, está morrendo muita gente. Muitos casamentos estão sendo destruídos. E qual a razão, irmão Manuel, desse trabalho? A razão desse trabalho não é para eu me aparecer, não. O Senhor ministrou o meu coração, a minha alma, para eu fazer, porque iria alcançar outras vidas. Amém? Então eu quero te pedir, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, baixe o link, compartilhe no YouTube, baixe as mensagens, liga dentro da tua casa. Ai, irmão, eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo absorver. Me chame no WhatsApp. O meu telefone é DDD 11 94808 8362. Nós faremos um culto na tua casa. As pessoas estão entrando em contato conosco e nós estamos indo atendê-las. E já eu vou preparar alguns momentos de testemunho do que está acontecendo nessas lives. Nós estamos trabalhando diariamente, estamos socorrendo pessoas e nós queremos te socorrer também. É só nos chamar, irmão Manuel. Eu não quero me expressar pelas redes sociais, eu não quero me expressar publicamente. Me chama no PV, no WhatsApp, e eu vou aí na tua casa, eu vou fazer uma oração por você. Ai, irmão Manuel, enfermidade. À medida que você nos chamar, nos convocar para estar na tua casa, nós iremos atendê-los com muito prazer, amém? Irmão Manuel, eu preciso de um livro para ler, eu vou te indicar um livro. Irmão Manuel, eu preciso de uma Bíblia, eu vou te indicar uma Bíblia. Mas não se entregue, o conselho que eu te dou é, não se entregue em meio a essa situação, não divorcie, não jogue o teu filho para fora de casa. Por quê? Porque tudo isso é um processo espiritual e você precisa compreender o processo espiritual, amém? Veja bem, no 7º sermão, nós falamos sobre o processo, quando eles caem, quando Adão e Eva caem, e eles agora se encontram nus e começam a se esconder de Deus. Opa, pera lá, irmão Manuel. À medida que eu peco, e para você entender o que eu estou falando, você precisa ver o sermão de número 7, como já dito. É uma linha de sermões, lá o tema lá é a manifestação do Senhor em tempos de crise. Nós estamos no 8º sermão hoje. Você precisa pegar desde o 1 até o 8º. Se for falar sobre o pecado, a partir do sermão de número 7,
nós já vamos falar sobre a consequência do pecado. As consequências do pecado, primeira consequência, acusação. Você tem uma família bem estruturada. Você tem filhos que é uma bênção. Mas à medida que você se afastou de Deus, você não consegue enxergar. Irmão Manuel, qual é o meu inimigo letal? O meu principal inimigo? O meu inimigo número 1, o pecado. Nós estamos falando sobre o terceiro atributo, libertação. Então, quando Jesus, ele opera a salvação, a primeira situação a ocorrer na vida do salvo, ele deixa de ser escravo do pecado. Veja, quando Adão e Eva, eles caem, voltando para o assunto, eles não conseguem mais absolver ou desfrutar da beleza que tinha no Éden. Mas no cair da tarde, quando o Senhor os procura, eles tentam se esconder. E o Senhor vira no versículo de número 10 e pergunta a Adão, onde estava tu? E a palavra do Senhor Jesus diz que ele diz, eu me escondi de ti porque estou nu e eu estava com medo. Então no sermão de número 7, nós levamos para segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, onde Paulo fala para Timóteo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, nem um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Então, a Bíblia Sagrada, ela trata o medo como um espírito, como um demônio. E aí, no último sermão, nós falamos sobre o que esse espírito de medo causa. Causa o que, irmão Manuel? Primeiro, cegueira espiritual. Você não consegue ver as qualidades das pessoas. Você não consegue desfrutar do mundo espiritual. Você só enxerga defeito. Você não consegue ver a beleza que as coisas têm, a beleza que as pessoas têm, o conteúdo que as pessoas têm. Você só consegue ver coisas negativas. Por quê? Porque por trás há um espírito do medo. Veja, eles estão na presença do Senhor. Eles estão no jardim de delícia, mas eles já não conseguem mais contemplar isso. Uma vez que é para eles desfrutarem da presença do Senhor, eles agora passam a fazer o quê, irmão Manuel? Eles passam a se esconder. Mas Jesus está ministrando ao meu coração para dizer para alguém aqui, não precisa se esconder. Como ministrado no sermão de número 7, ele está à tua procura. Você está em guerra. Você tem uma guerra espiritual. Você está em uma batalha espiritual. E o inimigo letal das nossas vidas, do nosso corpo, da nossa alma, é o pecado. Amém? Então, veja lá. Nós ministramos que o espírito do medo, a primeira coisa que ele causa é cegueira espiritual. Amém? Agora nós vamos falar sobre a segunda consequência, a segunda situação que o espírito do medo causa. O que o espírito do medo causa, irmão Manuel? Aí nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, a versículo de número 31. A palavra do Senhor Jesus diz que havia ali um rei, por nome Saul. E à medida que Saul peca contra o Senhor, há uma consequência de erro na vida de Saul, há uma sequência de erro na vida dele. E a primeira situação, quando a palavra do Senhor Jesus diz que qual o pecado que ele cometeu? O primeiro pecado que Saul comete é que ele assume uma posição de sacerdote ao sacrificar ao Senhor. Quando ele sacrifica ao Senhor, ele está assumindo a posição que era de Samuel. Então, pera lá. Irmão Manuel, o que isso quer dizer? Irmãos, nós somos um corpo. Nós somos ministros do Senhor. Mas precisamos também ser ministrados pelo Senhor. Então, talvez você esteja passando por uma situação que você não está tendo sucesso no seu ministério. Mas por que, irmão Manuel? Porque eu não estou tendo sucesso no meu ministério. Porque talvez você está assumindo uma posição que não é tua. Veja, o primeiro pecado que Saul comete é descrito que ele oferece sacrifício ao Senhor. Mas naquela época cabia somente aos sacerdotes apresentar esse sacrifício. Então Saul ele se apressa e toma a frente de Samuel e oferece o sacrifício. Nisso, esses processos vai fazendo o que? Ele vai começar a entristecer o Espírito Santo.
E a palavra do Senhor Jesus diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis por causa de nós. O Espírito Santo de Deus, ele tem intensos ciúmes. Agora imagine o Espírito Santo tendo ciúmes porque você está assumindo uma posição que não é tua. Veja. Então, ou seja, pera lá, irmão Manuel, o que é considerado pecado? Às vezes nós imaginamos que pecado é só adultério, fornicação, é só roubar, matar, destruir. Nós imaginamos que o pecado ele é só destrutivo. Nesses termos ou nessas situações, não, irmão. Assumir uma posição que não é minha também é pecado. Querer tomar o lugar do meu irmão também é pecado. Então, o processo que Saul vem tendo na sua vida como rei são processos que vêm entristecendo o Espírito Santo. E isso vai criando uma lacuna na sua vida. Aí a palavra do Senhor diz o quê? Que o segundo pecado que ele comete, a palavra do Senhor Jesus diz que ele está em uma guerra, ele vai para a guerra contra o rei Agag. E a palavra do Senhor Jesus diz que Samuel instrui a ele, pela palavra do Senhor, dizendo: Samuel, Saul, destrói Agag, destrói aquela terra, destrói aquele povo, não traz para Israel nada do que há em Agag. Veja, Saul vai para a peleja, e à medida que ele vai para a peleja, ele vence a guerra. Veja, vencer a guerra não quer dizer que o problema acabou. Vencer a guerra sem total obediência, sem total dedicação, sem seguir a instrução que o Senhor deu, é um tanto quanto perigoso. Há muita gente que teve êxito em algumas pelejas. Teve obreiros que, enquanto ele estava sendo cooperador, diácono, ele estava uma bênção. Mas ele chegou ao presbitério, chegou a ser evangelista. Parece que em vez dele crescer, ele fez o quê? Ele diminuiu num ponto negativo. Tem pessoas que ela está numa empresa e ela galga alguns degraus, mas parece que ela não permanece crescendo, parece que ela começa a voltar para trás. Por quê? Porque ela está querendo tomar posições que não é dela, querendo assumir posições que não é dela. E o recado da parte do Senhor hoje é: só faz aquilo que eu te dei para fazer. A palavra do Senhor Jesus diz que Saul, ele vence a guerra, mas ele esquece, ou melhor, ele pela sua maldade, em vez dele destruir Agag, ele mantém Agag vivo. Vamos lá, o que representa Agag essa noite? Essa noite representar Agag é a situação que você já foi liberto de algumas situações, mas tem algo que você precisa desfazer. A palavra do Senhor Jesus diz que quando Saul vence essa peleja, ele vence a guerra, mas a ordem era: destrói Agag e sua casa. Aí o problema está: você está mantendo um Agag vivo aí. E o Senhor está falando, é para deixar de lado. Jesus está falando para alguém: risca esse contato, apaga esse contato, exclui do teu Facebook, exclui da tua casa. Se entristece a tua esposa, o que é que você tem que fazer? Não queira receber. Quando o teu marido ele pede que determinado comportamento está o machucando, é um Agag que está vivo. E você precisa destruir esse Agag. Veja que quando ele peca, que ele mantém Agag vivo, Samuel aparece e destrói. E é interessante que naquele momento, Samuel via, o profeta de Deus vira para Saul e diz: Saul, o Senhor tem te rejeitado. Por quê? Porque já vinha uma situação, queridos, que ele teve a oportunidade de obedecer, mas ele permaneceu no erro. Manuel, o que é que você está falando para mim? Você precisa depressa como desceu Zaqueu, depressa deixar essas coisas de lado, depressa destruir Agag da tua vida, depressa abrir mão desse negócio. Por quê? Porque está contaminando tua casa. Interessante que quando Samuel se aproxima de Saul e fala: ei Saul, você errou. Manuel, o que foi que ele fez? Ele tentou colocar a culpa no povo.
Porque ele diz, o povo desejou o que sobrou da guerra. Eu segui o conselho do povo. Jesus está falando essa noite. Eu dei para você fazer. A responsabilidade da tua casa é sua. A responsabilidade do teu casamento é tua. O governo da tua casa é teu. O que é que eu tenho que fazer, irmão Manuel? Tira a Agag enquanto há tempo. É interessante que quando há essa situação, quando há desobediência, qual a situação de Saul? Saul procura culpado. Veja que quando o Espírito de Deus se tira da vida de Saul, ele começa a procurar culpado. Ele não assume, como Adão e Eva. O Senhor perguntou para Adão, Adão, o que aconteceu, Adão? Ah, Senhor, o fruto que era para eu comer ou tocar, eu acabei comendo e... Mas o que houve? Culpado, ou seja, começa a culpar até o Senhor. Foi a mulher que tu me deste. Jesus está falando para alguém aqui essa noite. Você precisa parar. Você precisa parar de procurar culpado. Você precisa assumir a responsabilidade. É interessante que quando Samuel vira para Saul e fala para ele que o Senhor o tinha rejeitado, Manuel, o que acontece? O Espírito de Deus, capítulo de número 15, versículo de número 22 a 31. O Espírito de Deus se retira de Saul. Irmão Manuel, o que acontece? O que acontece é o espírito de pavor assume o lugar do Espírito de Deus. Jesus está falando essa noite. Risque isso da sua vida. Aquilo que incomoda o teu filho. Aquilo que incomoda a tua esposa. Aquilo que incomoda a tua congregação. Aquilo que incomoda o teu cônjuge. Risca a Agag da sua vida. Quando o espírito do medo, o espírito de pavor, assume o lugar do Espírito de Deus, aí, irmão, aí é aberta uma lacuna. Por quê? Porque tudo que está em volta de Saul já começa a comprometer. Primeiro, ele começa a ficar muitíssimo orgulhoso. Ele começa a se sentir apavorado. Ele começa a ter medo, porque a palavra diz que entra esse espírito de pavor, esse espírito de medo. E à medida que o espírito do medo entra, ele começa a perder o governo, principalmente de casa. Ele começa a perder o governo. E é interessante que ele começa a comprometer todo o povo de Deus. A palavra do Senhor Jesus diz que quando esse espírito do medo, ele entra na vida de Saul, Saul perde poder, Saul perde autoridade, Saul perde sua casa. Irmão Manuel, como assim? O espírito dos ciúmes toma conta dele. O espírito do medo causa ciúmes. O espírito do medo causa ciúmes. A palavra do Senhor Jesus diz que quando Deus levanta Davi, que Davi vence Golias, que aquelas mulheres vêm, capítulo 17 de 1 Samuel, que aquelas mulheres vêm cantando, cantarolando e elogiando a Davi. Esse espírito do medo faz com que, irmão Manuel, faz com que esse espírito do medo causa ciúmes. Ele começa a ter medo de perder posição. Ele começa a ter medo de ser admirado. E aí os ciúmes entram. Jesus está falando essa noite para alguém. Você precisa parar. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa voltar à minha presença. Você precisa se reconciliar comigo. Esses ciúmes que tomam conta dentro de você é um espírito. Os ciúmes, quando ele vem, você valoriza coisas que só os teus olhos veem. É interessante que esse ciúmes, ele é tão espiritual que só quem foi liberto, quem já passou pelo processo, entende do assunto. Veja, os ciúmes faz você ver o que não é para ver, faz você ouvir o que não é para ouvir, faz você sentir o que não é para sentir. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 9, ele diz: como está escrito, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem,
é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão Manuel, que situação é essa? O espírito do medo, ele faz você ter ciúmes. Ciúmes do quê? Medo de perder posição, medo de não ter o reconhecimento devido. Jesus está falando para alguém, você precisa vir depressa. No poder que é do sangue de Jesus Cristo, eu quero ministrar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que esse espírito dos ciúmes, que está destruindo a tua casa, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, ele se retira hoje. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Você precisa reconhecer que você precisa de uma orientação. A palavra do Senhor Jesus diz que esse carcereiro reconhece quando ele está para dar cabo da sua vida. Ele diz, senhores, o que é necessário para eu me salvar? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quais são os atributos da salvação? Terceiro atributo, libertação. Os problemas que tu estás tendo dentro da tua casa. Jesus está falando essa noite. Eu estou entrando com libertação. Eu preciso que você reaja. Eu preciso que você não se conforme. A palavra do Senhor Jesus diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Paulo diz, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vai ser fácil ver, porque esse Espírito já dominou os teus olhos. Não vai ser fácil ouvir, não vai ser fácil sentir, mas a palavra do Senhor Jesus te garante domínio. Será que o ouvido faz parte do corpo? Será que o coração faz parte do corpo? Será que os olhos faz parte do corpo? Mas a palavra do Senhor Jesus diz, rogo-vos, pois, Jesus está falando, suplicando, pelo amor de Deus, apresente o teu corpo. Quando você estiver, os teus olhos estão contemplando e você está imaginando o que está vendo, Jesus está falando, vira o olho, apresenta o corpo como sacrifício vivo. Falaram isso, eu ouvi isso, Jesus está falando, tapa os ouvidos, o coração sentiu aquele ciúme de pavor. Jesus está falando, domine o coração. Jeremias 17:9 diz, enganoso e perverso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O que é um coração perverso? É um coração, é um sentido de alguém pegar o outro alguém, amarrar sobre correntes e matando-o pouco aos poucos. Jesus está falando essa noite, você está com um problema e o problema é espiritual. O problema não é o teu esposo, o problema não são os teus filhos, o problema não é a tua esposa, o problema não é a tua congregação, o problema não é o conjunto que você participa, o problema não é o teu pai, o problema não é a tua mãe. Tu tem uma guerra espiritual para resolver, mas essa noite, no poder que é no sangue de Jesus, eu ministro sobre a tua casa, sobre a tua vida, estratégia para você resolver esse problema. Você vai ter estratégia. Paulo diz, pelo amor de Deus, eu suplico a você que apresente o teu corpo em sacrifício vivo. Isso é um sacrifício vivo. Irmão Manuel, desconsiderar o que você ouve, desconsiderar o que você vê, desconsiderar o que você sente. Meu Deus, é uma situação terrível. Isso é apresentar o corpo em sacrifício. Ele diz, vivo. Como? Obedecendo. Sacrifício de obediência. Santo. Por que santo, irmão Manuel? Sem agredir verbalmente, sem jogar indiretinha. Santo e agradável. O que é ser agradável? Agradável é, no meio dessa situação, Jesus está mandando dizer para alguém, você vai passar por uma situação que você vai dominar, você vai vencer em alguns períodos dessa peleja. Mas quando esse espírito dos ciúmes querer te controlar, para você ser desagradável com essa pessoa, Jesus já está falando, seja agradável, porque à medida que você é agradável com as pessoas, você é agradável ao Senhor. Paulo diz, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Eu preciso me dominar. Quando eu raciocino, quando eu reaprendo, quando eu reconheço, eu sou racional. Aí Paulo diz, e só assim experimentareis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz, como está escrito, que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, pelo amor de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não se conforme com a situação que você está vivendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e só assim experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira de Paulo aos Coríntios 2:9, como está escrito, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é que eu tenho que fazer, irmão Manuel? Eu tenho que ser agradável ao Senhor. Eu tenho que raciocinar para tomar decisões. Eu tenho que dominar. Você errou no passado. Você se equivocou no passado. Mas Jesus está falando. O espírito do medo entrou. O espírito dos ciúmes entrou. Mas eu quero, no poder que é do sangue de Jesus, dizer para você. Ele está restabelecendo. O desejo do Espírito de Deus é que vá bem a tua casa. É que vá bem os teus negócios. É que você vá bem na tua profissão. É que você seja uma pessoa decidida. Uma pessoa determinada. Só assim experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como? Dominando. 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 Amar o Senhor. Irmão Manuel, qual é o meu principal inimigo? Pecado. Onde surgem as tentações pelo pecado? Pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto. Ah, meu Deus do céu. Adão e Eva foram vencidos pelo ouviu, viu, sentiu. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a ostentação da carne. Irmão Manuel, quando eu venço esse meu inimigo chamado pecado, onde o diabo trabalha, irmão Manuel? No meu sentido. Quais são os 5 sentidos? Ouvido, audição, visão, paladar, tato. Amém? Você precisa dominar. Você precisa dominar. Por quê? Porque à medida que eu me venço, o pecado não me domina. E quando o pecado não me domina, o espírito do medo não entra na minha vida. Quando eu me domino, o espírito do ciúme não toma conta da minha vida. Veja que, voltando para Saul, quando o Espírito de Deus se retira, o espírito do pavor assume a posição e agora ele passa a ter ciúmes, inveja. Ele deseja ser louvado pelas mulheres. Só que o louvor já não é mais para ele. O louvor é para Davi, representante do Senhor. Irmão Manuel, que situação é essa? Segundo passo, segunda causa que o espírito do medo causa, ele causa perseguição aos santos. Saul, enquanto viveu, o projeto de Saul é matar a Davi. Olha para mim, por gentileza. Pense nisso. Cuidado, que os ciúmes, o medo, ele pode causar perseguição aos santos. Quando o espírito do medo, o espírito dos ciúmes, que é o mesmo, ele domina os meus olhos, domina o meu coração, domina o meu ouvido, eu vou perseguir ungido de Deus sem ter discernimento. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque ele parece loucura. No poder que há no sangue de Jesus Cristo. Onde esse Espírito travou o teu entendimento, travou o teu coração. No poder que há no sangue de Jesus. Eu ministro libertação. Terceiro atributo da salvação sobre a tua causa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua congregação. No poder que há no sangue de Jesus. Essa perseguição que há vindo da tua parte, no poder que há no sangue de Jesus, eu paraliso esse espírito agora. Eu ministro o sangue de Jesus sobre a tua vida, para que o teu psique volte à tona e você volte a enxergar as coisas espirituais.
O espírito do medo, o espírito dos ciúmes, ele causa perseguição. Saul, enquanto viveu, intentou matar Davi. Irmão Manuel, que situação é essa? O espírito do medo faz você ter um ministério bem elaborado, um ministério estabelecido, mas você não consegue desfrutar do mesmo. Saul ainda não tinha saído da sua cadeira de rei, não tinha deixado o trono, mas ele não conseguia também enxergar a beleza do que ele tinha. O espírito do medo faz você duvidar do perdão de Deus. O espírito do medo, quando ele entra, ele causa ciúmes. E você começa a perseguir a tua casa, ao teu povo, aos ungidos de Deus, porque Davi era servo de Saul. O espírito do medo, o espírito dos ciúmes, ele está assentado ainda sobre a cadeira, ele está ainda sobre o trono, mas ele não consegue desfrutar da beleza. Adão e Eva, eles estão no meio do jardim, jardim de delícia, na presença de Deus, mas eles não conseguem mais enxergar. Mas essa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, eu tiro essa fenda dos teus olhos, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, no poder que há no sangue de Jesus, espírito das trevas, que roubou este homem há tanto tempo, causando tristeza, fazendo ele não acreditar no perdão da esposa dele, fazendo com que ele não libere perdão, com que ele não perdoe, e ele veio a ficar acamado por causa desse tipo de problema. Ministério paralisado, no poder que há no sangue de Jesus Cristo. Eu ministro libertação, nervos no lugar, psique no lugar, no poder que há no sangue de Jesus. Irmão Manuel, o que o espírito do medo causa mais? O espírito do medo, ele rouba. Rouba o que, irmão Manuel? Ele rouba o vigor. Ele faz você desacreditar. Ele rouba os talentos, os dons que o Senhor te deu. Pessoas que Saul tinha dons. Saul tinha dons. Saul tinha dons do Espírito, mas o medo, o pavor, o cegou. Irmão Manuel, o que o espírito do medo causa? O espírito do medo faz você estar na presença de Deus, mas não desfrutar da mesma. Não consegue ver a qualidade do que você tem, os valores que você tem. E em terceiro lugar, ele rouba os dons. Ele não consegue enxergar os dons. Ele não permite que você enxergue que você tenha dom do Espírito. Não é assim? Quantas mil pessoas Deus já não usou dizendo: você tem uma vocação de pastor. Olha, Jesus te chama. Jesus quer te usar. Olha, Jesus quer te usar para reger. Jesus que te chama como evangelista. Mas você não consegue acreditar. Por que você não consegue acreditar? Porque você valoriza mais o que te cerca do que a chamada divina. Você valoriza mais a acusação do que o perdão. Isso é um espírito do medo. O espírito do medo paralisa dons. Um espírito do medo paralisa dons. Lucas capítulo de número 19, versículo de número 21. A palavra do Senhor Jesus diz que havia um homem fazendeiro muito rico. E ele pega alguns talentos. Ele investe alguns talentos em 3 servos. E a palavra do Senhor Jesus diz que a um ele deu 5. A um ele deu 3. E a outro ele deu 1. A palavra do Senhor Jesus diz que ele viaja. E quando ele retorna, que ele se aproxima do primeiro que tinha 5 talentos, ele entrega ao Senhor dizendo: Senhor, aqui está os 5 talentos que tu apostaste em mim, que tu investiste em mim. Eu granjeei, está aqui 10 talentos. Está aqui o dobro. Quando ele se apresenta ao segundo, que ele havia dado 3 talentos, acontece a mesma situação. Ele devolve os talentos dizendo: Senhor, eu granjeei. Aqui estão os teus talentos. E ele entrega triplicado. Quando ele chega no número 1, no terceiro, que ele se aproxima e diz: aqui estou, cadê os talentos? Que ele procura, ele diz: Senhor, eu sei que tu semeia em terra fértil. Eu sei quem tu és. E por te conhecer, eu tive medo.
e eu enterrei o meu talento. Ou seja, o espírito do medo, ele paralisa talentos, ele paralisa dons, mas no poder que há no sangue de Jesus essa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, eu digo para você, seja liberto nessa noite, venha para a presença do Senhor. Jesus quer despertar os dons do Espírito em você. A palavra do Senhor Jesus diz que esse homem vira para ele e diz: Senhor, eu enterrei o meu talento. Por quê? Porque eu tive medo. O espírito do medo, ele rouba dons. O espírito do medo, ele faz você se esquecer das experiências que outrora você teve. A palavra do Senhor Jesus diz que uma vez os discípulos estão no meio do mar, indo para Genezaré. E a palavra do Senhor Jesus diz que de repente se levanta uma tempestade. E a palavra do Senhor Jesus diz que se levanta aquela tempestade e de repente vem Jesus andando sobre as águas e os discípulos apavorados porque tinham medo. Mais uma vez o medo surge. E de repente Jesus surge andando sobre as águas e olha o que o medo faz. Eles pensam que é um fantasma. Tem alguém que está tendo sonhos, que está tendo o projeto de Deus, mas não está acreditando que é de Deus. Mas essa noite o Senhor Jesus manda te dizer: eu acredito em você, eu não abro mão de você. Satanás está buzinando no ouvido de alguém dizendo: não vai vencer, é só instantâneo, Jesus vai te deixar, Jesus não vai te dar mais oportunidade, Jesus não perdoa os teus pecados. Está colocando no teu coração, na tua mente, dizendo que esse teu problema não tem uma saída. Jesus está mandando dizer: sou eu, escreva, sou eu, projete, sou eu, não desista. A palavra do Senhor Jesus diz que eles estão apavorados no barco, pensando que Jesus é um fantasma. O espírito do medo faz com que você desacredite no que Jesus está falando, que de fato é Ele. Tem alguém me assistindo agora, nesse exato momento, que você vive tempos de paz e tempos de guerra. E a sensação que você está tendo é que esse você já está no teu coração, já está na tua mente. Você está falando: é passageiro, já vai passar e aquela agressão vai vir outra vez. Mas Jesus manda te dizer: é tempo de paz e a paz vai permanecer dentro do teu lar. Nunca mais, diz o Senhor, vai haver essa agressão verbal, vai haver essa agressão física. No poder que é no sangue de Jesus, Ele ministra o meu coração para dizer para alguém: chega de passar finais de semana só, oprimido, cabisbaixo. Chega de disputar de companhia só de segunda a sexta. E chega sexta-noite, esse homem sai e só volta na segunda. Jesus está falando: proclame que essa paz vai reinar. Creia, creia, creia no poder que há no sangue de Jesus Cristo. Eu paraliso as obras das trevas na tua vida. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus vem andando sobre as águas. E o medo faz com que eles vejam que é um fantasma. Mas Jesus diz para eles: não tenham medo, sou eu. Não desanime, sou eu. Eu estou no controle. Jesus está falando para alguém: você pensou que ia parar por aqui, mas eu estou te proporcionando novas experiências com Deus. Jesus está falando: eu vou me revelar. Jesus está falando: não é perca de tempo. Jesus está falando: não é perca de tempo. Jesus está falando: escreva, profetize, proclame. Porque não é fantasma. Ele está falando: sou eu. Sou eu que estou entrando na tua casa. Jesus está falando: não é fantasma, não é imaginação. Sou eu que estou te dando novas experiências. Não é fantasma, sou eu que estou te dando nova perspectiva de vida. Sou eu que estou dando novos sonhos, novos projetos. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus diz que mesmo assim eles ainda com medo duvidam. E Pedro toma a palavra e diz: se és tu mesmo, permita que eu vá até a ti. Permita também que eu vá de encontro a ti andando sobre as águas. E Jesus está mandando dizer para alguém: eu estou proporcionando novas experiências.
E quando você der o primeiro e segundo passo, permaneça caminhando. Por que, irmão Manuel? O espírito do medo é covarde. O espírito do medo, o poder que há no sangue. Eu odeio as trevas. Eu odeio as trevas. Uma vez eu estava pronto para dar uma aula de escola bíblica. Era um domingo pela manhã, em uma comunidade muito carente. E eu tive uma visão de uma criança que vinha a mim e ela vinha fazendo vômito, mas fazendo um vômito, e o vômito era muito escuro. E aí quando eu orava por essa criança, era um demônio, o demônio manifestava e a criança morria. Mas nessa visão, quando eu colocava as mãos na criança, a criança ressuscitava. Tudo bem, eu achei que era simplesmente um sonho. E quando foi, isso foi de um sábado para um domingo, acordamos, eu e a minha esposa, e nós fomos para essa comunidade. E é interessante que quando nós chegamos na comunidade, eu ali, conversando com os irmãos, eu comentei sobre a visão. Eu falei, essa noite aconteceu isso, isso e isso, de madrugada eu tive determinada visão. E falei para os irmãos e ali lecionei, dei a aula de escola bíblica. E quando terminei de dar aula, que eu ia impetrar as bênçãos apostólicas, chegou uma jovem com uma criança no colo. Aí quando eu vi a criança, eu a conheci da visão. Aí eu falei para aquela jovem, você é a mãe dessa criança? Ela falou, não, ela é só a minha sobrinha. Falei, amém. Eu falei, essa noite eu tive uma visão interessante, que era essa criança, eu não a conhecia. Era essa criança, e essa criança vinha fazendo vômito. Quando eu falei vinha fazendo vômito, a criança começou a fazer vômito. Aí eu olhei para os irmãos, porque eu havia esquecido que eu tinha falado para eles sobre a visão. Eu falei, eu tive essa visão. E eu não contei, eles falaram, não, Manuel, você contou no início da aula. E Jesus está mandando dizer para alguém aqui, de fato sou eu mesmo quem estou me revelando na tua vida. Eu vejo Jesus pegando alguém, extraindo de dentro de você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Eu vejo Deus pegando você, extraindo de dentro de você dons do Espírito. Jesus está mandando dizer essa noite para alguém, creia no que eu tenho para a tua vida, creia nas visões que eu estou te mostrando. Jesus, ele quer antecipar o futuro para você não ser surpreendido. Aquelas pessoas tomam a palavra e dizem assim, irmão Manuel, o senhor contou essa visão no início da aula. Se eu não tivesse contado a visão no início da aula, ia parecer mentira. Sabe por que eu odeio as trevas? É porque as trevas, os demônios, os espíritos, eles adentram até no corpo de criança. E o Espírito de Deus gera o meu coração para dizer para alguém aqui, essa criança que está tão agitada aí dentro, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, você está falando não é normal. Jesus está falando, eu estou paralisando esse espírito hoje, no poder que há no sangue de Jesus. Eu orei por aquela criança caiu como morta, e aí todos ficaram com medo, mas Jesus a trouxe de volta. Eu quero falar uma coisa para você, querido, você que está aí, creia, os demônios eles são perversos, o espírito do medo é terrível. É interessante que o apóstolo São Pedro, ele dá os primeiros passos na água. O que acontece, irmão Manuel? Pedro era pescador. E aí eu te pergunto, você já viu pescador que não saiba nadar? Eu desconheço. Por quê? Porque Pedro era pescador, marinheiro. Pedro, o ramo de atividade de Pedro era a pescaria. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que ele dá os primeiros passos, de repente afunda. O espírito do medo faz você se esquecer daquilo que você domina. O espírito do medo faz você se esquecer dos valores que você tem. Mas hoje, nessa noite, no poder que é no sangue de Jesus, esse espírito do medo, que está roubando os seus valores,
que está fazendo você se esquecer do que Jesus fez. No poder que há no sangue de Jesus, ele sai da tua vida hoje. Ele sai da tua casa hoje. No poder que há no sangue de Jesus, você vai voltar a reconhecer os seus valores. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus dá a mão e o traz de volta. Jesus está falando para alguém essa noite. Você vai viver experiências novas. Mas o espírito do medo vai tentar fazer você esquecer do que Jesus fez. Mas essa noite, Jesus está falando, mas mais uma vez eu estenderei a mão. Não se entregue. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa. No próximo sermão, nós ainda vamos falar sobre o espírito do medo. Sobre o terceiro atributo da salvação, chamada libertação. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ministrar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Não se esqueça de evangelizar com esses vídeos. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nosso canal é Manuel Torres no YouTube. Manuel Torres, Mensagens do Reino. Jesus, Luz para as Nações. Manuel, eu estou enfermo. Me chame no WhatsApp. DDD 11 94808 8362. O sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração para dizer para alguém: está entrando dentro da tua casa e libertando uma criança. É uma criança. O Senhor Jesus ministra ao meu coração para dizer para alguém: estou libertando. Não vai precisar de psicólogo. Não vai precisar de psicólogo. Não vai precisar da medicina humana. Jesus está falando. Não vai precisar ser dependente de remédio. Porque hoje a mão do Senhor está estendida sobre o teu lar, sobre a tua casa. Amém? Curva a sua cabeça que eu vou orar por você. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Pai, alcança a vida do teu filho, da tua filha, Pai. Ministra o teu propósito. Que esse espírito do medo, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, no poder que há no sangue de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus, seja alcançado agora esta casa, esse lar, essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que Deus os abençoe na pessoa do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.